pessoal. Todos. Meu nome é Andréia, como você me apresentou. Eu venho aqui simplesmente como mãe, né? Diante de tantas autoridades presentes. A nossa autoridade é aquela que foi dada por Deus, né? Nós temos o compromisso de resgatar os nossos filhos. Nós precisamos retomar e assumir de vez o protagonismo na educação dos nossos filhos. E para nos ajudar nessa nossa missão, agora então nós contamos com a Frente Parlamentar contra a Doutrinação. Nós agradecemos e parabenizamos o Capitão Martin por essa iniciativa. Esse é um trabalho grandioso, ao qual todos nós viemos esperando há muito tempo, e colocar o nosso movimento à disposição para aquilo que vocês precisarem para a gente poder colaborar nessa parceria. Eu gostaria de apresentar um pouquinho o nosso movimento, para quem ainda não conhece. O Mães Direitas é um grupo nacional que surgiu na pandemia, quando mães se encontraram diante de todo aquele cenário que nos foi colocado na educação para enfrentar todas essas dificuldades. Esse grupo se fortaleceu, se uniu, cresceu e se deu conta de tantas outras demandas que ainda tínhamos para enfrentar. Então, hoje eu venho aqui fazer um convite para que nos unamos e possamos nos fortalecer nesses vários movimentos para a gente seguir em frente nessa luta. No Instagram, nós somos mais de 22 mil seguidores. E aqui no Rio Grande do Sul também está crescendo. O nosso movimento, ele tem ações efetivas, né? Nós atuamos na eleição de conselheiros tutelares conservadores. Nós estivemos participando agora na CONAI, nas municipais. Conseguimos, a muito custo, eleger delegados para participar da estadual e continuaremos trabalhando aí na nacional. Então, assim, nós temos grupos de WhatsApp regionais, que é justamente da onde saem essas nossas ações efetivas. Nós temos grupos de estudo, nós temos todos os valores conservadores para brigar. Nós somos mães guerreiras, nós sabemos e conhecemos a importância do nosso papel nesse movimento. E eu queria então colocar o nosso movimento à disposição para estar junto mais uma vez com a Frente Parlamentar e dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui e honradas. E contem conosco. Nosso muito obrigada. Gente, muito bom poder estar aqui mais uma vez. Capitão Martim, saudar a iniciativa, é um prazer estar ombreando do teu lado. O Martim é uma grata surpresa aqui no Parlamento. Eu já fui vereador em Porto Alegre, mas agora também de primeiro mandato, chegando na Assembleia. Nós temos gabinetes vizinhos, mas é quase que a mesma trincheira, porque a gente está sempre junto, é um grande parceiro, e isso facilita bastante o nosso trabalho e reforça o sentimento de como nós precisamos de mais parlamentares, né, que possam dividir as batalhas, inclusive. Porque somos 55 parlamentares aqui, as lutas são muitas e às vezes falta braço para conseguir dar atenção para todas as pautas. E quero saudar também, agora já foi o Zuco, a Nádia e a Fernanda. A Fernanda e a Nádia foram minhas colegas vereadoras em Porto Alegre. Outras autoridades presentes, dentre elas é o professor Pugina, com quem muito aprendi e aprendo sempre que lhe ouço, e vou ficar aqui para lhe ouvir na sequência, porque eu sei que tu falas. Não posso deixar de cumprimentar outra autoridade importante, meu pai, que está aqui. O pai é uma autoridade importante. Aliás, as primeiras autoridades que todos nós temos é a mãe e pai, né? E talvez pela falta da presença de autoridades na vida das crianças, que a gente vê. Cumprimentar também minha amiga Cláudia Thompson, que está aqui, minha colega candidata, que viabilizou, inclusive, que eu pudesse estar aqui no Parlamento. A Cláudia, que sempre é muito combativa na área da saúde, né? Tantos temas aí que
tentaram te cancelar, né? Ajudamos em processos, inclusive, mas não conseguiram porque a voz da razão fala mais alto, né, Cláudio? E eu lembrava aqui são 7 anos já na política, de um desafio que é permanente nosso quando a gente fala sobre doutrinação ideológica em sala de aula. Vocês olhem para o lado, vocês podem perceber com certa facilidade que os pais e avós estão aqui, mas os jovens não estão. E é muito difícil fazer a conexão com os jovens. Eu, enquanto jovem, fui doutrinado em sala de aula. Tive que mentir em prova para passar de ano, tive que mentir no vestibular. Lembro até hoje da minha cadeira de Relações do Trabalho na administração da URGS, onde eu menti de cabo a rabo, tirei nota 10, eu gabaritei com uma verdadeira mentira, que era sobre a importância do MST, da CUT, e eu falei que eles eram maravilhosos, gabaritei a prova. Mas eu tinha consciência da mentira. Quantos jovens não têm condições de ser conscientes de que precisam responder com falsidade para conseguir se formar e acabam sendo vítimas daquela má orientação? E justamente o desafio de se conectar com essa juventude que está aí seja o maior desafio quando a gente fala sobre doutrinação ideológica em sala de aula. Eu lembro muito bem de que logo depois, nas manifestações pelo impeachment da Dilma, logo que eu obtive meu primeiro mandato de vereador em Porto Alegre, a gente tinha uma dificuldade de engajar com o jovem na política, conseguir trazer ele para participar do debate político, e depois de engajar no debate político era de conseguir transmitir as nossas ideias. E muitas vezes quando a gente vai falar com turmas que estão na escola pública ou que estão em situações de vulnerabilidade, a gente compreende que a dificuldade de compreender as nossas ideias muitas vezes deriva da incapacidade de ler e interpretar textos ou de conseguir executar as 4 operações matemáticas. Esse talvez seja o crime mais grave contra a consciência do jovem. O jovem incapaz de ler e interpretar, o jovem incapaz de calcular uma soma, uma divisão, uma multiplicação, uma subtração, ele será incapaz de avaliar o mundo lá fora com a objetividade que é necessária. Portanto, um país que falha no ensino do português e da matemática, ele incapacita permanentemente o jovem para ser suscetível às ideias que não fazem o menor sentido. O principal Pugina, o professor Pugina sabe, Ludwig von Mises publicou um livro, Cálculo Econômico sobre o Socialismo. Lá ele aponta, pela matemática, como o socialismo é impossível de ser realizado. Mas quem não sabe matemática jamais vai compreender aquelas ideias. Quem está com uma visão deturpada sobre a realidade objetiva acha que Hamas é um grupo político e não um grupo terrorista. Quem acha e quem tem uma visão deturpada da realidade entende que a associação de mães e pais pela democracia é pela democracia. Eu fui processado pela presidente da associação, que é uma vereadora do PSOL. Mas nós vencemos o processo. E nós vencemos o processo porque ela me processou quando eu condenava a sua hipocrisia de pedir máscara para as crianças na escola e levar o seu filho sem máscara para o plenário da Câmara Municipal. E eu apontei essa hipocrisia. Ela me processou por expor o seu filho. Detalhe, ela expôs. Ela usou o seu filho nas redes sociais, todas as deputadas de esquerda usaram o filho dela nas redes sociais, usaram uma criança de 2 anos como instrumento político para a sua causa, e depois, quando foi apontada incoerência, ela processa quem está apontando a incoerência. Essa é a forma com que eles lutam. E essa é a forma que nós precisamos saber que eles lutam para podermos dar o antídoto. Então, o Zucco falou muito bem, é preciso processar sim, é preciso acionar judicialmente, e eu vou um pouco além, deixo como sugestão para a frente parlamentar, meu caro colega Capitão Martim. Não apenas o boicote econômico ele é fundamental em casos onde há expressa doutrinação ideológica por parte de professores em escolas privadas, como a gente tem visto, é preciso o boicote econômico, não só o textão do Facebook. Que o pai desmatricule, que ameaça desmatricular, que peça desconto no boleto, que mova outros pais para fazer esse mesmo movimento, porque aí a conversa muda de figura. Mas também a gente poderia montar um ranking de escolas que tiveram casos de doutrinação ideológica e deixar público. Assim como há os rankings de qualidade parlamentar, por exemplo, que avaliam justamente parlamentares que têm mais mérito ou menos mérito na sua atuação parlamentar, que estão presentes ou ausentes na hora de cumprir suas funções. Acho que seria muito bacana a gente poder ter um portal de acesso livre e gratuito, onde a cada caso de doutrinação a escola perde um ponto ou tem lá anexado ao seu ranking.
aí a gente muda o incentivo, a escola vai procurar não aparecer lá no topo do ranking, e ela vai começar a ter um incentivo direto a orientar melhor a sua turma de professores. No mais, deputado Martim, conta comigo, seguimos aí, irmãos de trincheira, obrigado pela presença de todos vocês, contem com o nosso mandato e com esses bravos guerreiros da Assembleia Legislativa, e nós contamos com vocês para nos ajudarem. Em nome do capitão Martim, eu estou aqui representando o movimento Professores Livres pelo Brasil. Esse movimento ele reúne professores e técnicos administrativos de universidades públicas e privadas de todo o Brasil, e nós buscamos justamente lutar contra a doutrinação nas universidades. Eu digo para vocês que é duro ser professor de Universidade Federal nesse Brasil de hoje. Nós enfrentamos algo extremamente difícil nas universidades federais. Bem, nós começamos em 2019 esse movimento, na esteira de diversos outros movimentos que iniciaram com a eleição do presidente Bolsonaro. Nós começamos bem pequenos, nós éramos apenas um grupo de professores aqui de Porto Alegre e de Belém. Hoje em dia nós temos praticamente representantes em todos os estados da federação. O ProLivres ele nasceu justamente com o motivo que nos reúne aqui hoje: lutar contra a doutrinação. No nosso caso, em específico, nós focamos na universidade. Nós buscamos retomar o real sentido da palavra universidade, que é justamente um espaço universal, um espaço onde todos possam colocar as suas ideias e que nós não tenhamos apenas uma ideia que sobreponha todas as outras. Nós buscamos o livre debate de ideias e não a censura, não o cancelamento. Essa palavra que está tão em voga hoje em dia, né? Todo mundo está sendo cancelado o tempo todo. Infelizmente é o que nós vemos hoje em dia, essa hegemonia de uma ideologia nefasta em todos os níveis de educação, mas eu diria que na universidade isso está sendo ainda mais forte, esse tipo de movimento. Realmente, nós, professores conservadores, nós ficamos extremamente tolhidos na universidade por conta dessa dominação esquerdista. Muitos professores hoje em dia eles não ensinam, eles basicamente doutrinam. Não há conteúdo no que eles transmitem aos alunos. É simplesmente pura doutrinação. E é justamente isso que a gente combate, né? E nós vemos que o resultado disso, como o professor Pugina brilhantemente colocou, é nefasto para a nossa sociedade. Porque o que acontece? Nós vamos ter pessoas que não estão preparadas para contribuir com a sociedade, vão ser simplesmente militantes esquerdistas. E os resultados de todo tipo de avaliação em todos os níveis de ensino demonstram isso. Bem, eu não vou me estender muito aqui na minha fala, mas eu gostaria de destacar que nós, conservadores, estamos lutando, e esse momento, essa cerimônia que nós estamos presenciando hoje é um exemplo concreto disso. Um outro exemplo que eu não poderia deixar de mencionar, antes de terminar, é do nosso amigo governador Tarcísio de Freitas, em São Paulo, que determinou o aumento da carga horária das matérias de português e matemática, como foi mencionado anteriormente, né? Glória a Deus. E diminuição de carga horária de matérias que oferecem mais oportunidades para a doutrinação. Então, parabéns aí aos nossos amigos, governador Tarcísio. Bem, por fim, então, gostaria de agradecer muito a oportunidade e estar aqui somando esforços com todos vocês, e agradecer e parabenizar em especial ao deputado Capitão Martim pela oportunidade. Obrigado a todos.
mesmo. Deixa eu ajudar. Tá seco? Tá seco. Tá. Eu tenho que falar em muito pouco tempo, eu teria muita coisa para dizer. Mas eu serei breve, vou me manter no tempo que me foi dado, de 5 minutos. Em respeito a vocês, em respeito aos deputados presentes, eu sei que a atividade continua para todos nós. Mas este assunto ele é tão empolgante, houve com tanto interesse em todas as manifestações, né, que eu não tinha a menor intenção de falar, eu vim aqui para assistir. Né? Então eu quero primeiro agradecer o convite, agradecer o carinho, fui acolhido, né? Reencontrei aqui amigos que, felizmente, a vida me permite encontrar a toda hora gente muito boa. Então, estar com vocês é um prazer. Não existe fracasso maior neste país do que o fracasso da educação. Discutir educação para pensar de algum modo manter essa realidade é absoluta insensatez. Porque está provado pelos indicadores, está provado nas provas, está provado na realidade, está provado na economia brasileira, no que representa o capital humano na economia brasileira. É um desastre, reconhecido pelo mundo. Encontrar gente competente para fazer coisa valiosa e preciosa no Brasil. O PISA, que é um examezinho elementar, que é feito em 65 países, nós ficamos no lugar 54, 54º lugar entre 65 países. Então, discutir se estamos bem, se estamos mal, está tudo errado na educação brasileira. Então, a primeira consciência é essa. O que nos mexe aqui é um elemento que dá causa a esse desastre, porque a educação feita deste jeito, para serem nossos alunos manipulados como são. Outro dia perguntei para um grupo de estudantes, vocês ouviram, qual é a experiência de vocês quando ouviram pela primeira vez um professor elogiar o país em que vocês nasceram? Experiência inédita? Nunca ouviram uma palavra de estímulo para a sua realidade de ser um cidadão brasileiro, de ser um jovem num país esplêndido como o Brasil, mas tão maltratado por uma elite em virtude de uma guerra eleitoral, uma guerra cultural. Quero deixar bem claro, nós já perdemos. A guerra cultural está perdida. Nós estamos na situação da Europa tomada, que tem que reconquistar o seu espaço. É isso que o nosso trabalho é reconquista. Porque a guerra cultural nós já perdemos. Então, é preciso gente valente, como os deputados que eu vejo aqui, como as vereadoras que aqui estiveram, como vocês que aqui estão, como pais que aqui estão, para verem que são pais de crianças que estão num país cuja educação é um desastre. Seus talentos estão morrendo na fonte. Eles estão sendo devorados por um sistema. Eu vou contar rapidamente uma fábula que outro dia eu dei um vídeo a respeito. Havia um boneco de sal que saiu de uma mina de sal e caminhando de repente chegou ao mar. E vendo o mar ele perguntou: quem és tu? E o mar disse para ele: vem e vê. Ele deu mais uns passos, receoso, aproximou-se do mar: quem és tu? E o mar respondeu: vem e vê. E ele foi entrando no mar. E enquanto ele entrava no mar, ele se dissolvia. E se dissolvendo, entrou mais e se dissolveu. E quando ele estava totalmente diluído no mar, o mar disse para ele: agora tu sabes quem eu sou, porque tu és parte de mim. Esses jovens, que a gente ouve os pais dizerem: perdi meu filho na escola tal, perdi minha filha na universidade tal, foram diluídos no mar de um ambiente que os capturou, e ali eles perderam a sua identidade. Por isso o pai e mãe não os reconhecem mais. Bonecos de sal. Queremos que nossos filhos sejam bonecos de sal, diluídos na universidade,
diluídos no partido, diluídos na sua luta identitária, perdendo a própria identidade. Essa é a luta, gente. É contra isso que nós temos que erguer a nossa voz, é contra isso que nós temos que trabalhar. Parabéns a vocês pela disposição e muito obrigado. Muito obrigada, professor Percival Pugina. Nós convidamos